assim, tudo que tiver relacionado com justificação pela fé, que tiver com esse tema, eu posso tentar responder. Esse tema é muito amplo, eu não sei tudo, tenho uma boa experiência no assunto, mas não sei tudo. Ninguém sabe tudo, viu, gente? Tem um texto aqui que fala assim, no Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 107, se eu não me engano, ou é 105, 107, diz assim. Eu vou mostrar o livro para vocês, tá? Ó. É esse aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Essa capa dura, que é azul, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo o livro? Agora a capa dele, ó, o livro aberto, ó. Esse lado aqui, ó. Esse ladinho aqui, ó. Segundo parágrafo. Tá bom? Tá escrito assim, eu vou ler para vocês. Ninguém deve pretender ter toda a luz que há para os filhos de Deus. O Senhor não tolerará isso. Ou seja, eu não tenho a pretensão de saber tudo, de nada, de nenhum assunto. Mas o que eu mais conheço, o que eu mais estudei na minha vida, foi esse tema. Então, como eu falei para vocês, abre o áudio e joga suas questões. Beleza? Isso aí, gente. Chegou o momento. Bora lá, sem timidez. Um de cada. Eu vou começar aqui. Tá bom? Em relação a Israel, que você falou, realmente eu entendo que os evangelhos, de modo geral, eles pregam que o Israel físico ele vai cumprir um papel importante na profecia bíblica, que é uma má interpretação da parte deles, no final. Sim. Nós Eles entendem entendemos, assim. e nós entendemos que com o apedrejamento de Estevão, houve ali, vamos dizer assim, como se fosse o fechar da porta da graça para Israel como nação, não como individualmente. Sim, claro. Né? Aí, a minha pergunta é o seguinte, quando você falou que Deus cumpriu as suas promessas em Israel, mas não Israel físico, e sim o Israel espiritual, naquele contexto que o Israel não tinha aquela compreensão. Os discípulos ali na Pisídia, você falou ali que não estavam compreendendo direito a questão do cumprimento. Eu não posso entender também que Deus cumpriu a promessa que fez para Israel a despeito da desobediência de Israel, porque ele cumpriu em Jesus Cristo, na obediência de Jesus, que o próprio Israel em si teve, vamos dizer assim, potencialmente ele teve esse cumprimento, só que ele não tomou posse, talvez, desse cumprimento, e eles entendem que eles falharam, se é que eles entendem. Entendeu a minha pergunta? Sim. Então, eu concordo com o irmão Wesley, que é isso mesmo, que acontece. O que acontece é o seguinte, é verdade que Israel não cumpriu as promessas que eles tinham feito para Deus, de obedecer perfeitamente Deus, né, em todas as coisas, né, guardar toda a justiça, ouvir sempre os mandamentos de Deus e obedecer. Eles não cumpriram. Mas, por outro lado, Jesus veio como o representante de Israel. Ele veio como o rei de Israel. Ele veio como israelita também, Samuel. Exatamente, veio como israelita. E ele, ele não só veio assim, ele veio como representante de Israel. E como representante de Israel, quando ele apresenta obediência, ele apresenta por Israel. Então, qual israelita pode ser salvo? Todos, qualquer um pode ser salvo. Basta crer em Jesus, que é o representante de Israel. Mas Jesus não é só o representante de Israel. Ele é o segundo Adão. Portanto, ele é o representante da raça humana. Ele não é só rei de Israel. Ele é o último Adão. E toda a humanidade pode ter Jesus como seu representante, porque ele o é. Agora, é aí que entra o elemento que contraria os calvinistas, né? Os que creem na predestinação, naquele modelo de Calvino, né? Dos decretos eternos de Deus, que Deus decretou que determinadas pessoas vão ser salvas e outras vão ser perdidas, porque ele escolheu quem queria ser vaso de honra e escolheu quem queria ser vaso de desonra. Isso é absurdo, não é isso. Isso não revela, não é o caráter de Deus da Bíblia, não é esse. O que aconteceu foi o seguinte: Deus predestinou que Jesus seria o Salvador e que todos os que estivessem nele seriam salvos. Então, todo mundo que ouvir o Evangelho e aceitar Jesus pode ser salvo. O Deus não força a vontade, mas ele dá o Espírito Santo para coroar a pregação da verdade, da pregação do Evangelho,
e fazer com que as pessoas tenham fé de que aquilo é verdade. O Espírito Santo convence de que aquela mensagem é verdade. Agora, as pessoas exercem fé ou não. Quando exercem fé, ela se fortalece. Quando não exercem, praticamente ela se extingue no coração da pessoa, esperando um segundo momento para ouvir um testemunho, uma pregação, para voltar o Espírito Santo a tocar no coração dela. Mas Deus não vai fazer isso por todo sempre. Ele vai fazer isso até o fechamento da porta da graça. Então, cada um de nós tem que tomar cuidado, zelar, para que não sejamos como Israel, que teve Jesus em pessoa, né? Viram Jesus em pessoa e negaram Jesus. Não todos, graças a Deus, né? Milhares deles aceitaram Jesus, 3.000 do batismo, né? Aceitaram Jesus no Pentecostes, 3.000 no Pentecostes foram batizados, aceitaram a mensagem e foram batizados. E depois outras milhares de pessoas foram batizadas. Mas certamente Israel todo não. Então, aí que tá. Quem vai ser salvo hoje? Os que crerem. Né? Os que crerem. Esses que creem e continuam crendo, né? Não adianta crer hoje, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Gente, não é assim. Eu creio em Jesus, pronto, estou salvo, amanhã eu vou mergulhar no pecado. Não, não é assim. Deus me livre. Não é isso. Ao contrário, Tito ele ensina diferente. Eu já vou, se alguém tiver com uma pergunta engatilhada aí, que tem a ver com, não, mas é a obediência e tal, não, eu já vou adiantar. Tito Eu 2, posso verso 11. comentar? Eu vou Pode falar, aproveitar pode aqui falar. que nós temos só adventistas, né? Geralmente nós não A maioria, né? usamos espírito de profecia nesses estudos, mas hoje é um dia típico. Sim. Você falou sobre desenvolver a nossa fé. Tem um texto no Reavivamento Verdadeiro, página 19, que diz assim, falando sobre santificação, tá? Aqui não é justificação, é sobre santificação. Uhum. O capítulo é o capítulo 2, chama Conversão, falsas ou verdadeiras. É bem interessante esse capítulo. Fala assim, essa obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo admoesta aos cristãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então, como você falou, nós temos um desenvolvimento da salvação na santificação, mas nós somos salvos. Se você desenvolve a salvação, você só desenvolve o que você já tem, certo? Você já tem a salvação, então você desenvolve ela. Mais ou menos isso. E tem mais um aspecto aí, Bruno, que talvez deva ser destacado. Vamos lá. A palavra a salvação, né, a palavra salvação poderia ter mais de um significado. Por exemplo, diante de Deus, nós somos salvos pela santificação? Não. Não é que não somos salvos diante de Deus por santificação. Nós somos salvos diante de Deus pela justiça de Cristo. Ou seja, não é a justiça comunicada, é imputada, é Cristo por nós. É por causa dele que a gente aceita diante de Deus. Contudo, a obra de salvação na Bíblia, ela vai além desse intento divino, dessa intenção divina de nos salvar perante ele, pela justiça imputada de Cristo. Também Deus quer que esses salvos sejam transformados e que tenham uma vida útil nesse mundo, uma vida dedicada, um testemunho vivo, que sejam coerentes com a fé e que comecem a se adaptar ao céu. Aí a justiça comunicada é pelo Espírito. Essa obra salva? Sim e não. Depende. Se você entende salva diante de Deus, não salva. Mas salva do quê? Salva do domínio do pecado do coração do crente. Olha o que está escrito em Romanos. Eu vou citar aqui, tá? Estou abrindo a Bíblia aqui, quem tiver pode me acompanhar, tá bom? Romanos capítulo 6. Romanos 6 diz assim. Eu estou aqui, pronto, cheguei, Romanos 6. Nós vamos ler o verso 12 e o 14. Diz assim o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, presta atenção. O salvo, o que já foi batizado, como o capítulo 6 de Romanos já fala do batismo, do 1 ao 4, mais ou menos, verso 4. Então, a pessoa, ele já pressupõe que ele está falando com os batizados, os salvos. Vocês, os batizados, o pecado não pode reinar em vocês. Não pode. Porque vocês não servem mais ao pecado como um rei da vida de vocês, como era antes. Agora, vocês servem o Rei Jesus.
E se Jesus é o rei da justiça, obviamente você vai ser um servo da justiça de Jesus, seu rei. Então, ele não vai, o pecado vai existir na sua existência, vai ocorrer. Você tem o pecado em si enquanto natureza. Agora, você não vai viver na prática do pecado. Vai acontecer, mas você não vai viver nele, como era antes de aceitar Jesus. O verso 14 ainda diz assim, só para consolidar essa ideia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não estáis, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, sob o favor de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. É por causa da morte de Cristo que nós temos o Espírito Santo dado a nós como temos atualmente. É por causa disso. Sempre foi por causa dos méritos de Cristo. Nunca foi por outro motivo. O Espírito Santo não vem porque alguém merece. Vem por causa do que Jesus merece. O nosso representante merece. Ele recebeu todas as bênçãos espirituais. E essas bênçãos ele concede aos seus filhos conforme lhe apraz. Então o Espírito Santo é concedido a nós pelo sacrifício de Cristo. Não é por mérito nosso. Isso está escrito em Gálatas 3, verso 1 e 2. Assim, Gálatas 3, verso 1 e 2. Eu estou falando para vocês, eu estou falando assim, alguém fala assim, mas ele está afirmando baseado em quê? Entendeu? Eu sei como é que é. Eu trabalhei muito tempo ensinando em sala, em grupinho, assim, né? Com lousa e tudo. Gálatas 3 diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Aí ele faz a pergunta retórica no verso 2, quer dizer, é uma pergunta que já ela não requer resposta, porque na pergunta já está a resposta. Ele diz, só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando ele termina dizendo ou pela pregação da fé, ele está induzindo. É uma pergunta indutiva. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês obedeceram à lei ou pela pregação da fé? É claro que foi pela pregação da fé, não foi pela obediência à lei. Então ninguém recebe o Espírito Santo porque ele obedeceu. Recebe porque Jesus obedeceu por nós. Essa vida de Cristo... e outra, Jesus obedeceu por nós? Gente, parece brincadeira, mas isso está na Bíblia. Tem adventista de 20, 30 anos que não viu isso. Fala, não é possível. Jesus obedeceu a lei por nós. Na Bíblia está em João 17, verso 19, coisa que o Éder citou na semana passada para vocês. Diz assim, a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. E também está escrito em Romanos 5, verso 19 especialmente, não apenas, mas o verso 19 especialmente. João 5,19 diz assim, porque como pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Ou seja, essa obediência de um só caracteriza aqui substituição, representatividade. Adão era o nosso representante. Quando ele pecou, toda a humanidade caiu na desgraça. Herdou a desgraça que ele acumulou. É assim entre os pais e filhos. Quando o pai, por exemplo, eu estou com um carro velho, de 1999. Quando eu vender um carro e comprar um carro novo, os meus filhos menores, não os mais velhos, que já não têm aquele espírito infantil, né? Mas os mais novos, eles vão falar assim, temos um carro novo, temos um carro novo. Os filhos fizeram alguma coisa para comprar um carro novo? Meu filho de 5, outro de 6 meses? Não. Mas eles têm o direito de dizer isso, né? O de 6 meses não diz ainda, mas eles têm o direito de dizer isso. Temos um carro novo, porque o pai o conquistou. E o que é a conquista do pai também é dos filhos. Entendeu? Então Jesus é nosso pai. Quando ele conquistou para nós, para você e para mim. A gente pode dizer assim, tem uma justiça, eu tenho minha justiça. A justiça não é minha, não está aqui, não sou eu que vivo. Ele é minha justiça. Então, Jesus obedeceu a lei por nós. E outra coisa, não estou falando isso para menosprezar, o Bruno me interrompeu um pouquinho, e eu estava indo para Tito 2, 11 a 14, onde a gente vê que a justificação pela fé não é dada para nós, a graça não foi dada para nós para a gente abusar da graça e atropelar na desobediência, ao contrário. Ao contrário, a própria graça salvadora, ela nos ensina a ser dedicados na obediência, a fugir do mundo. Olha o que está escrito em Tito 2, verso 11 a 14. Porque a graça de Deus, anota aí, tá? Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tá, ela trouxe salvação a todos os homens. Todos são salvos? Não. Aquele que aceitar é salvo.
Porque, vamos imaginar que eu entro numa igreja e tenho um presente para todo mundo. Eu ofereço para todo mundo, mas tem 5 que não aceitam. É culpa minha? Não, eu ofereci o presente para todo mundo. De graça. Não pedi nada em troca. Mas teve 5 que falou, não, não quero, não, não quero. Eu posso forçar essa pessoa? Não. Mesma coisa Deus. Deus não força. Ele ofereceu a graça para todo mundo, mas, né? Deus não força o coração de ninguém. Então ele diz assim, ensinando-nos, né? No verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual, verso 14, olha que lindo isso, o qual se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu zeloso de boas obras. Ou seja, você não foi salvo para viver no pecado, meu irmão, minha irmã. Você foi salvo para ser outro, transformado, um rei e uma rainha nesse mundo. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Sim, o Samuel tem uma pergunta, ele vai falar. Pode falar. Manda. O Wesley tem uma pergunta para o Samuel. Eu vou emendar, Samuel. Minha pergunta foi decorrente da sua fala. Veja só, quando você falou que Jesus ele obedeceu a lei por nós, está perfeito, porque na realidade essa obediência à lei não é condição para a minha salvação, mas é consequência. A questão é que quando Jesus veio a essa terra, um dos objetivos dessa vinda foi vir na mesma condição que Adão veio, para que ele mostrasse ao ser humano que era possível não ter pecado, ou seja, era possível ter a obediência. Então eu entendo que Jesus ele fez o sacrifício que isso aí no caso depois do pecado é impossível para o homem, ou seja, para alcançar a vida eterna a não ser por Jesus, mas eu entendo que essa obediência da lei ela não foi substitutiva, ela só foi talvez exemplificativa. Opa, tá bom, Wesley. É isso aí, não? Ou tem mais? Isso, era isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá. Não. A obediência de Cristo foi substitutiva. Vou te mostrar. Nas Escrituras já citei. Ele obedeceu por nós, né? Mostra de A novo favor aí, deles. mostra de novo, não tem problema. Hebreus, não. Vamos lá. João 17:19. Eu citei aí, né? O Éder citou semana passada. É substitutiva, viu, irmão? Não é exemplificativa, não. Também é exemplificativa, não, concordo com você que assim, também é. Mas não é que é uma e não a outra. É as duas. Ele obedeceu pelo objetivo de nos garantir o céu, entendeu? De garantir que nós tivéssemos a vida eterna. E segundo, ele obedeceu também para exemplificar, para nos servir de exemplo. Aí você está certo. Se você exclui uma, aí está errada a afirmação. Mas você está certo que ele obedeceu para nos servir de exemplo também. Você está certo. Aí você está certo. Mas eu acredito que aí você deu um escorregão quando você falou que não é substitutiva. É sim. Como disse João 17:19, fala, a favor deles me santifico a mim mesmo. Então, se é a favor deles, não é para si. Jesus não precisava de obediência. Essa santificação, ele já era santo. Quando ele nasceu, o anjo veio e falou assim, o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Será chamado filho de Deus. Então, note, ele já era santo. A santidade, ele não adquiriu para si. Quando ele se desenvolveu no mundo como homem, ele desenvolveu para nós, para mim e para você. Então ele fala, a favor deles me santifico no verso 19 de João 17. Romanos 5:19 fala que pela obediência de muitos serão feitos justos. Agora eu vou para o espírito de profecia. Eu vou lá para o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 394. Guarda essa página, irmã, você que está me ouvindo agora, você que é adventista do sétimo dia, você pega essa página, não vou falar para você tatuar na testa, não vou ser radical assim, porque não é para fazer tatuagem, né? Tá na Bíblia. Mas você tem que gravar ela aí, memoriza se for o caso, né? Grava ela, coloca na página da Bíblia, sabe? Sabe aquele trechinho em branco da Bíblia, em branco? Coloca uma anotação ali, uma anotação. Você não está acrescentando ao texto bíblico, você está colocando um texto além do texto bíblico. Você não está acrescentando você não está mexendo no texto bíblico. Não se considere errado por isso. Olha o que está escrito aqui. Ó. Eu estou lendo Mensagens Escolhidas, volume 1, página 394. Presta atenção, e especialmente o irmão Wesley, tá bom? Está escrito aqui, ó. 394. Não é 394.
396. 396, desculpa. 396. Se você colocou 394 também é ótima, tá? Mas não é essa página, 396. Está escrito assim. Presta atenção. Na profecia de Daniel, acha-se registrado de Cristo que ele havia, abre aspas, de expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Justiça eterna. Daniel 9:24. Fecha aspas. Continua Ellen White. Toda alma pode dizer, por sua obediência perfeita, satisfez ele os reclamos da lei. E minha única esperança está em olhar para ele como meu substituto e penhor, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Ellen White, tá bom? Esse texto aqui eu logo jogo para vocês, tá? Eu dou falo pro Éder, o Éder passa para vocês de forma escrita Estou no grupo de colocando no WhatsApp de chat. vocês. Já estou colocando no Isso, chat, vou já colocar lá. manda aí. Já manda aí. Procura assim. Já achei, já. Já achou o texto? Beleza. Coloca esse parágrafo todo, Bruno. Está escrito assim, ó. Por sua obediência perfeita, satisfez ele os reclamos da lei. E minha única esperança está em olhar para ele como meu substituto e penhor, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Pela fé em seus méritos, estou livre da condenação da lei. Ele me veste de sua justiça. Ele me veste de sua justiça. Vamos pensar um pouquinho nisso, gente. Ó, vocês estão me ouvindo, irmão Wesley, presta atenção. Vamos lá. Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E a lã que o Cordeiro desenvolve? Mesmo o dono de ovelhas, sabe? O criador de ovelhas. Né? Pergunta, ele vai lá e ele pega o rabo da ovelha e fica de manivelinha assim, ó, mexendo para poder crescer a lã? Não, né? A lã cresce naturalmente da ovelha. O que o homem faz depois? Ele vai, tosa ela, tira, né, toda a lã, e ele, com a lã, ele faz vestimenta, faz cobertor, faz fronha de travesseiro, faz o que ele quiser. Ou seja, quando a gente cobre a nossa nudez, nós pecadores, com a justiça de Cristo, é como se a gente estivesse cobrindo a nossa nudez com a obediência de Cristo. Ele obedeceu ali por nós. Ele desenvolveu a obediência substituta como a ovelha. Ela desenvolve lã e não para si, porque o dono da ovelha vai lá e tosa e ela desenvolve de novo. E ele pega aquela lã e usa para cobrir a nudez dele. A mesma coisa Jesus, Cristo é o Cordeiro de Deus. Né? Vamos lá. Seguindo adiante. Ele me veste de sua justiça, que responde a todas as exigências da lei. Ou seja, não sou eu que respondo. É a justiça dele, a veste de justiça dele. Aí diz, sou completo naquele que introduz a justiça eterna. Ele me apresenta a Deus nas vestes imaculadas, das quais nenhum fio foi tecido por qualquer instrumento humano. Ou seja, esse vestuário não foi tecido por qualquer instrumento humano, foi Cristo. Não foi instrumento humano, foi ele. E eu sou vestido com esse tecido que ele desenvolveu, não eu, sem nenhuma ajuda minha. Ó. Tecido, não foi tecido, nenhum fio foi tecido por qualquer instrumento humano. Tudo é de Cristo, e toda a glória, honra e majestade devem ser dados ao Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Outra coisa, em nós mesmos somos pecadores, mas em Cristo somos justos. Agora vai 3:9-4. Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Fim aqui, gente, não é para você entender assim, ó. Acabou a lei, não é isso. Fim é objetivo. Cristo é o objetivo da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Em nós, olha que interessante que a gente fala agora. Em nós somos pecadores. Nós somos pecadores, presente, somos. Mas em Cristo somos justos. Somos, presente. Ou seja, ela está falando de duas realidades aqui. Uma em mim, outra lá. Em Cristo, lá no céu, você é pleno, perfeito. Não falta nada. Você tem toda a justiça para você ser aceito agora. Aqui, você ainda é pecador. Tá certo, você é pecador arrependido, penitente, você é dedicado, é piedoso, tem uma vida obediente. Como todo salvo deve ter, todo salvo. Só que essa obediência não dá para você ser salvo com ela. Nem 10%, nem 1%, nem 0,01%. É Cristo por nós. Salvo diante de Deus. Salvo do pecado? Não. Do domínio do pecado? Não. Aí é Espírito Santo em nós. Aí é justiça comunicada. É o Espírito Santo dando poder, potência divina, para nós obedecermos o sábado, obedecermos o segundo mandamento, não adorar a imagem de escultura, o terceiro, não falar em nome de Deus em vão, o primeiro, não ter outro Deus diante de nós, o quinto, honrar pai e mãe,
o sexto não matarás, o sétimo não adulterarás, o oitavo não dirás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não furtarás, aliás. O nono não darás falso testemunho contra o teu próximo, e o último, né, o décimo, não cobiçarás. Enfim, aí a gente para aqui no cobiçarás. Só para entender, a nossa obediência não é para nós sermos salvos. Cristo obedeceu a lei por nós, substitutivamente. Mas o irmão Wesley está certo, que Cristo obedeceu também para dar exemplo, sim. O irmão Wesley está certo nisso, certíssimo, coroado de verdade. Está escrito aqui em João, capítulo 13, e o verso... João 13, verso 15. Está escrito assim, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então, nisso o Wesley está certinho. É isso aí. Ah, tá. Justiça comunicada e imputada, é isso? Eu vi uma pergunta aí do chat, apareceu para mim aqui. Esclareça a justiça imputada e comunicada? Tá sim. Vê aí, Bruno, confirme para mim. É isso mesmo. Mas antes de você falar sobre isso, você fala que Cristo é nosso exemplo, certo? Mas nós também. Como? Obviamente está escrito que ele é nosso exemplo, mas Sim, verdade. Nós poderemos cumprir a lei exatamente como ele cumpriu? Não, ele é nosso exemplo, mas nós não conseguimos igualar o exemplo. Ou seja, nós não conseguimos igualar Jesus. Isso, porque semana passada assim, o Éder mostrou um monte de texto falando que é semelhante. Eu também. Não, é semelhante. É isso, semelhante. Igual não. Um monte de texto do Espírito de Profecia falando semelhante. Então, quando fala que, por exemplo, a gente pode pensar assim, beleza, eu fui batizado esse agora, é o perigo. Eu sou um novo homem, certo? Então, então vou fazer o que Jesus fazia igualzinho. Exatamente. Agora eu posso fazer o que Deus fazia igualzinho e eu serei salvo por essas obras que eu farei. É possível? Perfeccionismo, né? Isso, bem lembrado, é perfeccionismo. Então, assim, é possível ser semelhante, parecido com Jesus? Sim, e devemos, viu, gente? Devemos, é dever nosso. Agora, igual, de jeito nenhum. Aí é perfeccionismo. O texto que você leu de Tito fala que a gente tem que pegar os problemas. Ser zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Só que não igualar Jesus. Não dá para igualar Jesus, presta atenção. Está escrito no Testemunho para a Igreja, volume 1, Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 170, no aplicativo 169, tá bom? 170, 549, 618 e 628. 4 passagens num livro só de Ellen White, dizendo, Testemunho para a Igreja, volume 1. Vou repetir, não, volume 2, perdão. Vou repetir, volume 2. 170, 549, 618, 628. Em 4 passagens dizendo que não podemos igualar o modelo, mas devemos nos esforçar para parecer com ele de acordo com a habilidade que Deus nos deu. Isso o Éder falou semana passada, então não vou me demorar nisso, mas é isso aí, tem que obedecer. Por que não igualar a ele? Certo. Quem perguntou? Desculpa. Eu, Elisa. Oi, Elisa, então. Isso, vamos lá. Por que não igualar isso? Ele, presta atenção. Primeira coisa, Jesus, ele é único. É sui generis, é o único da espécie. Não existiu e nem existirá um ser humano como Jesus, porque ele não é um ser humano só, ele era Deus homem, ele se fez Deus homem. Ele era Deus, mas ele se fez homem. Então, não existe um igual a Cristo, nem antes nem depois dele. Nenhum igual a ele. Então, o que acontece? Jesus, ele atingiu a obediência, está escrito isso aí no livro, na meditação matinal, vou citar uma meditação matinal da nossa igreja, que é de Ellen White. Ela é meditação olhando para o alto, para conhecê-lo, é de 1966, se eu não me engano. Eu tenho ela em casa física, eu comprei essa meditação numa livraria Sebo. Aqui em São Paulo tem mais de 200 livrarias Sebo, né? Aí o que acontece? Eu tive uma providência divina, né? Ele reservou aquele livro para mim e acabei encontrando. E lá na página 71, se eu não me engano, ou 72, da meditação para conhecê-lo, fala que Cristo, quando esteve na Terra, ele desenvolveu um caráter infinitamente perfeito. O caráter que Cristo desenvolveu na Terra, ou seja, a vida de obediência, foi infinitamente perfeita. Pergunta: quem que é infinito no universo? Eu vou pegar pesado, eu vou ser mal criado, tá? Desculpa eu, né, o jeito, né? Eu vou ser mal criado, presta atenção. Gabriel é infinito? O anjo Gabriel?
Não. O anjo Gabriel não é infinito. Ora, Gabriel tem a obediência que Cristo desenvolveu na Terra? Mas de jeito nenhum. Se ele desenvolveu o caráter infinitamente perfeito, ele desenvolveu na Terra, enquanto homem, infinitamente perfeito, é impossível que a obediência de um ser finito iguale. Entende? Então, nem Gabriel, nem você, nem ninguém. Vou dar um exemplo para vocês. Se fosse possível alguém atingir a obediência de Cristo, seria possível nós nos salvarmos pelas obras, se fosse possível. Mas eu vou ler para vocês um texto revelador do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 308, que, tomando os anjos como exemplo, vai arrebentar a ideia de que nós podemos obedecer igual a Cristo. Presta atenção aqui. Ó. Eu vou mostrar o livro para vocês. Tá? Ó. O livro está aberto na minha mão. Ó. É esse aqui, ó, cinza. Ele está com o contact, então está com um vergão escuro no meio, porque o contact está cobrindo ele em duas faixas. Veja o que está escrito aqui nessa página. Ó. A página é essa aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Pronto, o capítulo é esse aqui. Ó. O capítulo é O Divino Portador de Pecados, capítulo 46. Se o Bruno encontrar o Divino Portador de Pecados no Mensagem Escolhida, volume 1, pode selecionar o texto que eu vou ler e colocar no chat. Ó, o texto é o seguinte. Lá modelo, daqui a pouco eu pego. O texto está na página 308. E o segundo parágrafo diz assim, presta atenção no que eu vou dizer agora. Ó. Para salvar a raça humana da morte eterna, o Filho de Deus ofereceu-se voluntariamente para sofrer a punição da desobediência. Unicamente pela humilhação do príncipe do céu poderia ser removida a desonra, satisfeita a justiça, e o homem recuperar aquilo que perdera pela desobediência. Unicamente. Vou continuar. Não havia outro caminho. Agora presta atenção que ela vai falar dos anjos. Vir um anjo à terra, passar pelo terreno em que Adão tropeçou e caiu, não teria bastado. Isso não poderia ter removido uma única mancha de pecado, nem proporcionado uma só hora de graça. Presta atenção. Se Gabriel viesse à terra, o anjo Gabriel, tá, gente, viesse à terra, e ele fizesse exatamente o que Jesus fez. Presta atenção, assim, ó. Todo o caminho que Jesus seguiu, ele seguisse. Calvário, Getsêmani, tudo. E ele nunca tivesse pecado. Você e eu não teríamos uma hora de graça e nenhuma mancha de pecado seria tirada. Por quê? Vamos para a Bíblia. Por quê? Vamos para a Bíblia aqui. Vamos lá, que agora vocês vão tomar um chazinho de escritura agora. Presta atenção. Salmo 49. Eu aprendi isso, irmãos. Ó, isso aqui eu vou mostrar para vocês agora, 49. Eu aprendi com o pastor. Eu nunca vou me esquecer disso. Ó. Eu aprendi com o pastor que é chamado Manuel de Andrade. Ele era ministerial da Associação Paulista Leste. Depois ele foi secretário da Associação Paulista Leste e depois ele jubilou. Hoje ele vive lá na região próximo de Engenheiro Coelho. Arthur Nogueira, por aí, onde fica lá a UNASP. Então, 49 é o capítulo. Salmo 49, verso 7, 8 e 15. Tudo bem? Vamos lá? Todos acharam? Anota aí. Eu tô vendo que o Marcelo tá anotando tudo, tá conseguindo. Eu tô prestando atenção, cabra. Valeu? Obrigado. Vamos lá então, gente. Ó. Tá escrito verso 7. Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Por que nenhum ser criado pode remir o outro ser criado? Por isso que o anjo não pode redimir. Por quê? Verso 8. Porque a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então, assim, nenhum ser criado pode remir ser criado. Então, presta atenção. Nenhum anjo, nem todos os anjos juntos, se viesse à Terra de uma vez e fizesse a mesma coisa que Jesus, nós não teríamos uma mancha de pecado tirada e nem uma hora de graça. Se viessem todos de uma vez. Porque são seres criados. Hora não. Sim, seres criados. Vamos lá, rapidinho. Então, o verso 15 diz assim, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Da poder da sepultura, pois me receberá. Então, quem pode redimir a alma humana? Deus. Cristo tinha que ser Deus, gente, para poder se redimir. Ninguém iguala a Jesus, nem o anjo Gabriel. Porque antes de qualquer coisa, ele é Deus. Ele se fez homem.
e adquiriu a obediência perfeita e perpétua por nós. Outro detalhe, gente, a lei de Deus é infinitamente perfeita. Veja bem, veja aí Salmo 119, verso 96. Salmo 119, verso 96. A lei de Deus, ela é infinitamente perfeita. Ela não é perfeita, note, ela não é perfeita só. Ela é infinitamente perfeita. Presta atenção. 96 do Salmo 119 diz assim. Eu vou pegar a minha Bíblia Thompson, que é a melhor tradução nesse verso. Já está aberto aqui, no jeito. Então, vamos lá. Se você abrir, eu vou ler aqui, tá? Olha aqui, ó. A toda perfeição vejo limite. Então, tudo que é perfeito tem limite. Porque o salmista diz, a toda perfeição vejo limite. Aí ele diz, mas os teus mandamentos são como? O que diz aí na sua? Os teus mandamentos são ilimitados. Exatamente. Os seus mandamentos são ilimitados. Presta atenção. Isso quer dizer que a lei de Deus, no quesito perfeição, que é o quesito do verso, é o tópico do verso 96, ou seja, no ponto da perfeição, todas as coisas que são perfeitas têm fim. Mas a lei, na questão de perfeição, a lei é infinita. Ou seja, quem que pode satisfazer uma lei infinita? 100% infinita. Tem que ser infinito também. Tem que ser um ser como? Infinito, exatamente, um ser infinito. Jesus é esse ser infinito. Os anjos obedecem à lei 100%, sem pecado, verdade, eles não pecam, os anjos fiéis. Mas eles não atingem a lei, tudo que a lei é. Eles obedecem perfeitamente, eles não têm nenhuma mancha de pecado. Mas eles não... Gente, a lei é tão grande, era como Deus. A lei é como Deus. Note, a lei não foi criada, a lei foi dada a conhecer, porque a lei é o caráter de Deus. A lei é o caráter dele. Qual é o modelo, o limite da perfeição do caráter de Deus? Nenhum limite, porque ele é ilimitado. A mesma coisa a lei. Quem que vai satisfazer a lei? Só Deus. Por isso que a obediência de Cristo é inigualável. Olha, só uma citação. O livro Santificação diz assim, na página 89 para 90. Da 89 para 90. Na verdade, no livro fixo que eu tenho, é do 90 para 91, está escrito assim, ó. Mas aquele que deseja, que está verdade, não, aquele que deseja não, mas aquele que está verdadeiramente buscando a santidade de vida e de coração, deleita-se na lei de Deus, mas lamenta unicamente um fato, que fica muito aquém de satisfazer as suas reivindicações. Ou seja, todo verdadeiro servo de Deus salvo vai obedecer, porque é natural do salvo obedecer. Só que ele reconhece e ele lamenta um fato. A vida dele não satisfaz as reivindicações da lei de Deus. Ele não atinge o ideal da lei. Entende? Isso você não pode perder de vista. Se você perder isso de vista, você se torna um perfeccionista. Isso é que é o perigo, entendeu? Vigia, povo. Sei que vocês estão aqui me acompanhando. Agora já temos tarde, mais tem que fechar, mãozinhas. Né? Não, já temos mãozinhas levantadas. Você não vai fugir ainda não. Ainda falta um pouquinho. Não, então manda aí. Eu tô vendo que tem a Marilyn aqui. Isso, ó, vai ser a Cristina, depois Luiz Morgado e depois a Merlin. Pode ir, Cristina. Eita, agora vai. Vamos lá, então. Quem que vai agora? Agora é a Cristina. Pode falar, Cristina. Você pode mudar aí e falar, Cristina. É o seguinte, quando a Bíblia fala lá em Hebreus que Jesus ele aprendeu a obediência. Ótimo! Certo? Aprendeu a obediência. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele, quando ele cresceu, ele tem que estudar a Bíblia com a sua mãe e ir memorizando os textos e vencendo dessa maneira perfeitamente para poder dar essa obediência para nós, não é isso? Exato, Cristina. E não é só isso, aí maravilhoso, você acertou na mosca. Mas tem um detalhezinho que será um acréscimo ao que você falou, tá bom? Então vamos lá, Cristina, você acertou na mosca, certinho. Eu só queria acrescentar, então não faço nenhuma correção, nenhuma ressalva, só vou acrescentar o que você falou. Esse texto está em Hebreus 5, verso 8. 5:8, está escrito assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vamos lá. Eu vou citar para você um texto da Ellen White que ela comenta sobre o que significa esse aprender a obediência por aquilo que padeceu, sofreu. Está no Desejado de Todas as Nações, na página 716 dessa edição que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Para vocês não confundirem a edição, porque senão você vai procurar, você não vai encontrar o texto.
Eu vou te dar o capítulo, que é mais fácil. O Calvário, tá bom? O Desejado de Todas as Nações. Tem PDF, você consegue na internet. O livro é esse aqui, ó. Dá uma olhada, deixa eu ver aqui se eu estou filmando direito, na minha câmera. Ó, aqui, ó, dá uma olhada no livro. O Desejado de Todas as Nações. Nessa edição pequenininha, tá bom? Azul pequenininha. Se for outra, a página muda. Diga o 716. Capítulo O Calvário, tá bom? Então, a certa altura, ela diz assim, sobre Jesus. Presta atenção agora, para você entender esse negócio, esse texto que você leu de Hebreus 5. Está escrito assim: alguns deles veriam ainda o seu pecado e arrepender-se-iam e se converteriam. Alguns, por sua impenitência, tornariam a seu respeito uma impossibilidade a resposta da súplica de Jesus. Todavia, assim mesmo, o desígnio de Deus tinha seu cumprimento. Presta atenção agora. Jesus estava adquirindo o direito de se tornar o advogado dos homens na presença do Pai. Presta atenção, gente. Ó. Jesus, no Antigo Testamento, ele é o prometido Salvador. No Novo Testamento, depois que ele morre e ressuscita, ele não é o prometido Salvador mais. Ele é o Salvador em exercício. Ele é o advogado em exercício. Até a cruz, ele não era o advogado em exercício. Porque o Desejado de Todas as Nações, na página 716, diz assim que ele estava adquirindo o direito de tornar-se seu advogado perante o Pai. Então, ele estava adquirindo como? Na obediência que ele aprendeu. Por aquilo que ele padeceu, no verso 8. Por isso que ele diz assim, no verso 9, diz assim, e tendo sido aperfeiçoado, aí alguém fala assim, mas espera aí, Jesus não é Deus? Você acabou de falar que Jesus é Deus. João 1:1 diz que é Deus. Romanos 9:5 diz que é Deus. Filipenses 2:7, 2:6 diz que é Deus. Tito 2:13 diz que é Deus. Hebreus 1:8 diz que é Deus. 2 Pedro 1:1 diz que é Deus. 1 João 5:20 diz que é Deus. Como que ele tem que ser aperfeiçoado? Ah, não, esse negócio é confuso. Deus não pode ser aperfeiçoado, ele já é perfeito, plenamente, absolutamente perfeito. Presta atenção. Jesus foi aperfeiçoado como um sumo sacerdote, como o último Adão, o segundo Adão. Ou seja, ele adquiriu essa posição. E ele adquiriu por o sofrimento dele, pela obediência dele. Ele estava conseguindo o privilégio de ser um representante da terra. É nesse aspecto que ele aprendeu a obediência naquilo em que padeceu. Que ele foi aperfeiçoado e tornou-se o autor de eterna salvação. Entendeu? Esse aperfeiçoamento é isso. Ele sempre foi perfeito como Deus, mas ele tinha que adquirir perfeição como homem. Entende? Bom, muito bom. Agora vamos aqui. Só uma coisa, para poder eu ficar totalmente satisfeito. Vamos lá, então, Veja remate. Veja bem, veja se eu entendi errado. Quando Jesus ele foi ao templo aos 12 anos, que ele viu aqueles sacrifícios lá, e aí ele teve a compreensão que ele era o Cordeiro. Na verdade, ele tinha uma ideia de que ele era, mas quando ele chegou lá aos 12 anos, é verdade. Aí ele entendeu plenamente o que ele teria que passar. Mesmo aos 12 anos de idade, ele entendeu e ele encarou aquilo. Por isso que ele ficou no templo, ele ficou tão impressionado com o que ele teria que passar, que ele ficou no templo, ele esqueceu pai e mãe, ele ficou lá no templo direto. E ele ficou por 3 dias, né? Os pais dele perderam ele por 3 dias. É verdade. Ele se deparou com aquele ritual todinho, envolto em solenidade, né? Vamos dizer, exame de coração e tudo aquilo, né? Sangue, tudo aquilo mexeu com ele. Ele pensou, puxa, o quê? Por que isso tudo? Ele entendeu. E daquela hora em diante ele já estava consciente de tudo o que tinha que passar. Não que antes disso ele não tivesse uma ideia, mas ainda definida, mas ali ficou claro, é verdade. Ali caiu a ficha, né? Vamos chamar assim. Agora o que Paulo quer dizer com Colossenses 1:24? Vamos, como eu vou saber se eu não lembro de Colossenses 1:24? Tem que abrir, Você sabe tudo aí de qual, meu amigo? Não. Alguma coisa a gente lembra. Aquilo que a gente estudou mais, a gente lembra mais. Como assim você não sabe um verso de cabeça, Samuel? Eu fiquei decepcionado. Como assim? Não, eu não sou Leandro Quadros. Um dia eu chego lá, mas vamos lá.
Colossenses 1:24 diz assim: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo meu corpo, que é a igreja, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, eu acredito que ele usa um termo aqui mais, digamos assim, mais místico, mais assim, da experiência devota do apóstolo, que pode ser inclusive partilhado com vários que têm sofrido por Jesus. Por exemplo, quem aí já sofreu por Jesus? Não precisa nem levantar a mão, quem já sofreu por Jesus. Quem aí já foi perseguido por Jesus? Não é? Mesmo que de maneira suave. Exatamente. Então o que acontece? Quem quer que tenha sofrido por Jesus, você não faz parte do corpo de Cristo? Nós não fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo? Cristo não é a cabeça? Então, o que a cabeça sofreu, Agora sofre o quê? O corpo. Mas o corpo não é dele? Então, de certa forma, é como se fosse uma extensão de Jesus. A igreja é como se fosse uma extensão. Desculpa. Não é uma extensão física dele, entendeu? Mas não é literal, o negócio é simbólico. A igreja é o corpo e ele é o cabeça da igreja, ele conduz a igreja, ele que é o general da igreja, vamos dizer assim, né? Então a igreja era como se fosse o corpo dele. Então, naturalmente, quando a igreja sofre, é como se ele estivesse sofrendo. Lembra quando Jesus falou assim, ó, presta atenção, eu vou falar uma coisa que todo mundo vai lembrar aqui. Lembra quando Jesus falou assim das crianças? O que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim? O que ele diz? A mim eu fiz. Exatamente, então vamos lá. Mas o nó quando alguém não tá maltrata... aí. O nó para mim não está aí. Aí eu entendo. O nó. Mas qual que é o nó? Para mim está nessa expressão, porque preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Mas se o sacrifício dele é perfeito. Então, mas eu acredito que aí eu acredito que a gente tem que, vamos dizer, notar que o texto tem um tipo de licença poética, um tipo de expressão que tem um significado não literal. Não é que falta sofrimento para Cristo. Tudo que ele sofreu, gente, é infinito o sofrimento de Cristo. É infinito, está escrito nos livros da Ellen White que o sofrimento de Cristo foi infinito. Então, não se trata de acrescentar o que faltava ao sacrifício dele, mas dizer que como a igreja é parte do corpo de Cristo, porque isso está no verso, né? Isso está no verso, no final do verso. As aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, veja bem, tem um contexto, a afirmação. O contexto é, o corpo de Cristo é a igreja. Como membro da igreja, quando eu sofro, é como se Cristo estivesse sofrendo. Aí eu lembrei o verso. Aquele verso diz assim, o que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando a gente maltrata um servo de Cristo, como se a gente estivesse maltratando Cristo. Quando Jesus manda os discípulos para o trabalho missionário, ele fala assim, ó, quando entrares numa cidade e elas vão receber, você dizer assim, paz esteja com esse lar. Se eles vão receber, a paz vai estar com aquele lar. Mas se eles não receber, ele diz assim, sacode as sandálias dos seus pés, tire os pós das sandálias dos seus pés. Porque aquela cidade não é digna de Jesus. Ele falou assim, ó, quem receberdes a vocês, receberá a mim mesmo. E quem recebe a mim, recebe a meu Pai. Então você percebe que tem uma relação de Cristo com seus servos. Quando a gente recebe um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pregadora, uma cantora, a gente está recebendo, entre aspas, Cristo. E quando a gente não recebe, a gente maltrata, a gente está maltratando Cristo indiretamente. Então, de certa forma, como se fosse assim, o maltrato de um servo de Cristo é como se fosse um sofrimento dele. Então, tem esse contexto do corpo místico da igreja, de Cristo, que é a igreja, né? Essa descrição do corpo místico da igreja, que é o corpo de Cristo, está em Efésios, especialmente no Efésios capítulo 5, do verso 22 em diante, os deveres dos domésticos. Vós, mulheres, submeteis a vossos maridos, como o Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Aí ele diz, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja... olha a comparação. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres assim o estejam aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se deu por ela, para a santificar, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra,
a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas pura e irrepreensível. Então ele associa a relação Cristo com a igreja como se fosse marido e mulher. E assim como a mulher ela é uma carne com o marido, quando a mulher é maltratada, o marido sente, opa, como assim? Quem maltratou minha mulher? Como assim? Ele sente como se fosse nele. Então acontece isso com Cristo. Por exemplo, quando Paulo, que é membro da igreja, sofre perseguição, o sofrimento de Paulo, que é membro da igreja, é como se fosse o sofrimento de Cristo. Ele toma para si as dores. Eu acho que tem esse contexto aí. Não sei se respondi, mas a gente pode voltar mais tarde, um outro episódio, para lançar mais luz, né? Quem sabe, né? Eu não sou Leandro Quadros, mas vamos lá. Agora, Vamos lá. só para a gente finalizar aqui, que já vai dar 10 horas, acho que temos uns Misericórdia. minutos mais ou menos. Vamos fazer mais duas perguntas. Uma é do Luiz, eu acho que o Luiz Morgado queria fazer uma pergunta, ele levantou a mão. Manda, Luiz. Pode tirar do mudo aí, Luiz, e falar, fica à vontade. Vamos lá. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui com você, viu? Prazer, Luiz. Eu deixei aqui escrito, enquanto vocês estavam falando aí, eu me lembrei nesse assunto aí que a irmã tocou, a irmã Cristina, Sim. Da passagem que Paulo disse que nós somos cooperadores, né? Nós operamos, Sim, né? sim. Conforme Cristo, né? Operou, né? Nós trabalhamos como Cristo. Nós somos e Paulo diz assim, nós somos de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Ele nunca teve a pretensão de dizer que estava completando a obra de Cristo, que estava, né, fazendo igual a Cristo, né? Ele estava imitando a Jesus Cristo. Sim. Boa. Aí a minha dúvida é justamente nessa questão de obediência que você falou tanto aí, e eu até coloquei aqui, escrevi, né? Se a obediência de Jesus pudesse ser igualada, a fé seria um elemento dispensável. Não sei se você concorda com isso. Por nossa incapacidade de alcançar essa condição, né, de igualar essa obediência de Cristo, é que entra a providência dele, né, a providência de Deus em nos salvar. Né? Sim, exato. Concorda com isso? Eu concordo pensando assim. plenamente. Concordo plenamente. Porque o que acontece? O sacrifício de Cristo, ele só é necessário, a vinda de Cristo, a humilhação de Cristo nesse mundo, a sua vida de obediência perfeita e perpétua. Tudo isso só é necessário porque o homem não pode fazer isso. Ele veio porque nós precisamos. Nós não temos. Se a gente tivesse isso para dar, Deus simplesmente falaria assim, filho, fica aqui mesmo, eu vou dar poder para eles, eles vão obedecer, acabou. Não seria necessário a fé. Você concorda com isso? Exatamente. Não, exatamente. Eu vou dar poder para eles, assim, o caminho é esse. Quem quer, pronto, venha, obedeça. Eu vou dar poder, vou tirar o pecado deles, a tendência pecaminosa deles, a concupiscência da carne, vou fazer todos eles ficarem como Adão antes da queda e todo mundo ter a oportunidade que Adão teve. Quem não quiser, morra. E dá poder. Fala assim, eu dei poder para vocês, o Espírito Santo está aí, deu poder, vocês que façam direito. Seu pai fez errado, Adão. Agora vocês fazem direito. Tudo bem? O Adão está fora do Éden. Se vira agora, faz direito. Ele podia ter feito isso se ele quisesse. Mas não era o plano dele. O plano dele, em Efésios 2, Efésios 1, verso 10, diz que era centralizar tudo em Cristo. Olha o que diz aqui, ó. Efésios 2, o verso 9 diz assim: e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Olha o que verso 10. Que beneplácito é esse proposto em Cristo? O verso 10 diz assim: para fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, era alvo de Deus que todo o universo convergisse para Jesus. Era alvo de Deus que Jesus fosse o centro da obra salvadora. Era alvo de Deus que os seres criados no universo voltassem para Jesus para adorá-lo. Por isso que aquela cena de Apocalipse 5, que diz assim, ouvi a voz de milhares, de miríades de anjos de Deus, e todo ser que está no céu, e na terra, e nas águas, e debaixo das águas, dizerem ao que está sentado no trono é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, e começa a exaltar, né?
de receber a honra, o poder, a glória, né, o louvor e ação de graças. E ele fala assim, é o que está sentado no trono, é o Cordeiro, porque aí continua adorando. E os 24 anciãos, no verso 14, Samuel, me diz uma então coisa. assim, essa cena de louvor é porque Cristo é o centro da adoração. Pode falar. Pode falar. Me veio assim um pensamento enquanto você estava fazendo essa exposição sua da Bíblia. O elemento foi uma pergunta que eu fiz semana passada, né? Por que esse elemento fé no plano da salvação, né? E eu acho que eu estou assim, era uma questão que sempre me intrigava, né? Por que pela fé, né? Porque Deus criou essa coisa fé, porque a coisa não foi mais de uma forma mais revelada, teve que ter esse pano, né? Não é nem de fundo, mas de frente mesmo, que você não consegue ver, né? O outro lado. Entendi o negócio. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu já mas entendi. Eu acho a fé, ela para o diabo não funcionaria, porque você concorda? É um elemento que para o diabo e os anjos caídos não faz sentido. Para nós sim, que que dependemos dela para, né, da justiça de Cristo, né? Verdade. Mas mas existe um porquê, viu? Pronto, eu quero ouvir, sim. Se não puder agora, numa outra oportunidade. No outro dia, porque está muito tarde. Eu vou tentar terminar, porque já falta 11 para as 10 aqui no aplicativo. Então, mas rapidinho. Uma coisa. Oi, em fala. algum momento, Cristo exerceu fé? Sim, claro. Agora, presta atenção. Ó. Mas não no mesmo sentido que nossa. Vamos lá. Ó. Sim. Quando Eva caiu em pecado, era requerido dela ter fé? Ela tinha que ter fé na palavra de Deus, que falou assim, da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis. Ela não teve fé. Deus queria que, assim como Adão e Eva antes tinham que crer na palavra de Deus para enfrentar a tentação de Satanás na árvore da ciência do bem e do mal, que a salvação fosse concedida pelo mesmo meio, fé. Então, assim, se você acreditar, mesmo que você não veja, se você acreditar, você está sendo superior a Adão e Eva. Se você crê, mas eu não estou vendo, que nem você falou, poxa, tinha que ser uma coisa assim, então, eu não vejo, né? Uma coisa que nem você falou assim, parece uma coisa oculta. É verdade, porque assim, por exemplo, a sua salvação você vê? Não está em você, está em Cristo, lá no céu. Eu não vejo. E os anjos você vê? Não, eu não vejo os anjos. Eu creio que eles existem, mas por fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. A justiça pela qual nós somos salvos é a justiça da fé, ou seja, a justiça da certeza. Eu tenho certeza que eu tenho a justiça certa para entrar no céu, mas eu não vejo ela. Ela não está em mim. Porque é a certeza das coisas que eu espero. Elas não estão aqui agora. E eu nem vejo. Essa justiça está com Cristo lá no céu. Então eu creio sem ver. Ou seja, Deus quer hoje provar-nos como provou Adão e Eva, de certa forma. Você tem que crer. Se comer, morre. Acredita na minha palavra? Eles não acreditaram. Lembra da serpente do... na palavra, não é no que a gente... Sim, quando você fala assim, o evangelho, Cristo veio salvar o mundo. A palavra é essa. Você aceita que Cristo veio salvar o mundo? Pronto, você creu. Por exemplo, a serpente do deserto, a serpente de bronze. Teve uma hora que o povo começou a murmurar, Deus tirou a proteção de Israel, aí as serpentes que estavam no deserto começaram a invadir o acampamento e começou a morder todo mundo. Todo mundo envenenado com o veneno das serpentes, começou a morrer, o pessoal começou a reclamar, aí Arão e Moisés começaram a interceder, Deus falou para ele, peraí, faz uma serpente de bronze, esculpe ela de bronze, coloca no meio do acampamento e diz para eles assim, todos aqueles que olharem para a serpente de bronze vão ser curados. A serpente de bronze tinha poder em si mesmo? Não, era fé. Confia na palavra do profeta, pronto, era salvo. Então você confia na palavra do evangelho, Cristo veio para ser seu substituto, seu salvador, é salvo. Então a coisa é assim, é tremenda, é fé. O tempo todo. Você conseguiu me responder assim, Deus usou você, porque assim, principalmente o exemplo de Eva, que você falou agora, tocou, né? Me trouxe a resposta de uma dúvida que eu tinha. Porque eles viam Deus, eles falavam com Deus,
mas Sim. era na palavra, era confiar no que ele está dizendo. Então não é no isso. milagre que Cristo vai fazer na minha vida, não é, Não. Confia não nele. é no fogo descendo do céu, é na palavra deles. Não. É palavra, você tem que crer na palavra. Tenha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Assim, exatamente. Assim como no fim dos tempos, quando o anticristo, não confiaremos em milagres, mas na palavra de Deus. Pois, Na palavra de Deus. É isso, irmão. Exatamente. Deus te Agora, abençoe. Deus te abençoe. eu vou cortar vocês aqui, porque a gente tem que responder uma última pergunta aqui para Misericórdia, corre. Vamos a ver se dá última. tempo. Poderia esclarecer entre justiça comunicada e imputada, que é a pergunta do Wesley. Ah, sim, que foi feita antes, é verdade. Ó, gente, justiça comunicada e imputada. Comunicada é o poder de Deus na vida daquele que crê em Jesus, para ele ser um dedicado, consagrado, melhorar-se. Comunicada. Imputada é a justiça de Cristo por nós no céu, atribuída ou lançada a crédito de cada um de nós no céu. Então, vamos lá. Primeiro, a comunicada na terra, na vida do crente. A imputada é no céu. Cristo por nós. Deus lançando a obediência de Cristo por nós. A imputada é plena, absoluta, infinita. Infinita. A comunicada não. É como se fosse o pagamento inicial. É o penhor do Espírito. É um pouquinho do Espírito Santo para a gente viver. Então, essa é a diferença básica. Básica. A comunicada pelo Espírito Santo e a imputada por Cristo. São pessoas da divindade diferentes. Um salva, o outro santifica. Cristo salva, o Espírito Santo santifica. Cristo no céu, o Espírito Santo na terra. No céu é imputada, na terra é comunicada. Então toda vez que você fala da sua vida, é comunicada. Não é evangelho, é fruto do evangelho. Toda vez que você fala da imputada no céu, é evangelho. Entendeu? Uma coisa é evangelho, outra coisa é o fruto do evangelho. Não confunde isso. Se você confundir, vira perfeccionista. Eu poderia resumir que a imputada, ela seria no primeiro momento e é comunicada ao desenvolvimento. De certa forma, sim. Sim. Eu coloco um texto do Santificação para dar uma ilustração nisso daí, muito bom. Então, mais uma vez, agradecemos pela participação conosco nessa noite. Acredito que foi colocado na mira aí, como queríamos. Misericórdia. A Wesley, a Cristina, o Luiz e a todos mais que fizeram perguntas. Isso é muito importante, muito bom. E quem sabe no próximo momento, quando o pastor Weder decidir aí convidá-lo novamente, nós teremos mais oportunidades. Certo? Se alguém tem uma dúvida ainda que tenha, me escreve que eu mando para ele, tá? Fiquem à vontade. Beleza. Certo? Vamos acabar agora, porque já estamos... Eu tenho umas dúvidas, Bruno, mas é de outro assunto que eu mando para você depois. Você manda, eu mando para ele, fica tranquilo. Ele responde sim. Valeu. É solícito. Eu vou encerrar agora, porque já fazem 2 horas, né, que estamos aqui. Já estão saindo, fica mais cansativo. Então, segunda que vem estaremos aqui novamente. O Eder também entende bastante desse assunto, vocês viram com quem ele aprendeu, né? Ele também tem esse HD aí de saber esses textos todos de cabeça, com certeza. Então, estamos em boas mãos, graças a Deus. Para finalizar, então, como o Samuel passou a palavra para a gente, peço para você, Samuel, por favor, pela gente nesse final, para encerrarmos. Ok, oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Eu não faço parte desse grupo, Senhor, assim, o Senhor sabe que eu não tenho estudado com eles, mas o Senhor já tem dado muitas lições preciosas para eles, pelo Teu servo Éder. Pedimos que o Senhor continue com eles, continue iluminando o Éder, abençoando esse grupo e fortalecendo o Senhor para que eles não apenas sejam Teus instrumentos, Teus vasos em suas mãos, o Senhor enriquecer o mundo, abençoar o mundo, mas que um dia também nós todos juntos possamos nos encontrar com Cristo nas nuvens do céu e vivermos com o Senhor para toda a eternidade. Perdoa os nossos pecados. Senhor, abençoa cada lar aqui presente, cada lar aqui representado, os nossos familiares, aqueles que estão longe de Ti, que o Senhor possa trazê-los para junto de Ti, que o Senhor manifeste a Tua provisão, socorrendo nossos lares naquilo que precisamos de Ti, nos dê a Tua paz e prepare-nos, Senhor, para viver contigo na eternidade. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meu abraço aos irmãos. Eu agradeço.